queria discipular a todos naquela feita. Então se juntaram todos naquele cenáculo, subiram todos para lá. Parece que eu vejo a casa cheia, todos ansiosos para ouvir a expressividade de Paulo, para ouvir o que Paulo tinha a dizer, a experiência de Paulo, por onde Paulo passou, o que Paulo queria deixar para ensinamento daqueles discípulos e para todo o povo de Troade. Estavam todos ali. Mas a Bíblia diz que entrou um jovem no cenáculo. O jovem chamava Eutico. A palavra Eutico significa afortunado, feliz, alegre. Mas ele teve a infortunidade, ou seja, ele foi infortuno na escolha do seu assento, ou aonde queria estar. Escute, a Bíblia vai dizer que Lucas, ao olhar para aquele jovem, viu que ele teve uma atitude insana, uma atitude incomum da dos outros. Em vez de estar no meio, ele foi se assentar em uma janela. Escute, ele se assentou em uma janela. Janela nunca foi e nunca será um lugar de assento. Janela nunca foi e nunca será um lugar de assento. Meus irmãos e amados, nessa noite é uma noite festiva e existem entre nós pessoas dotadas de dons espirituais. Tais dons espirituais são concedidos por Deus, e tais dons são descobertos pela aptidão, pelo aquilo que nós mais atribuímos, mas nós nos aplicamos. Então vai se descobrindo algum dom que há em nós, e isso é revelado em Deus. Por quê, pastor? Porque aqueles que muitas vezes não existe nele algum dom plausível e visível, mas pela aplicação, o céu olha para o indivíduo, para o ser, e diz: a você eu vou dar este dom. Então existem algumas formas de ter o dom de Deus em vida, ou em nossas vidas. Uns cantam, outros pregam, outros são bons no ensinamento, outros têm outras aptidões que viram dons em nossa vida e nossa jornada, que servem para glorificar ao nome do Eterno. E nessa feita, queridos amados, nesse dia, falando do livro de Atos, escrito por Lucas. E quem era Lucas? Lucas é o mesmo autor do seu próprio livro, que tem o seu nome. A Bíblia vai dizer que Lucas era um historiador, Lucas era um médico, Lucas era um homem que tinha conhecimentos medicinais. E quando se fala dos evangelhos sinóticos, nós olhamos que Lucas, ele fala com mais riqueza de detalhes sobre os assuntos. E o mesmo livro de Atos foi escrito por Lucas, e ele escreve um livro histórico. Mas no livro que é inserido o seu nome, nós entendemos que ali eles estavam sendo ensinados por Jesus. Mas sentavam para aprender, mas lá no livro de Atos, por onde eles passavam, existia uma multidão que acompanhavam homens que tinham o Espírito de Deus. E Jesus, aonde nós chegamos e aonde nós fomos, nós temos a autoridade de Deus, capacidade pelo Senhor, e vamos dizer nessa noite, como dons de Deus em nossa vida, para ir e exercer a grande obra de Deus em nossa vida. E fazendo isso, a Bíblia diz que todo trabalho para o Senhor traz vínculo e intimidade com Deus, que pode realizar tais realizações. Quando Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, ele vai falar de grandes realizações pelo dom que há em nós. Grandes realizações pelo poder de Deus. E poder de Deus, meus amados irmãos, não é loucura, não. Ei, poder de Deus não é sair da sua mente, ou sair do âmbito, não, nada disso. Poder de Deus é quando a palavra insere em nós. Nós então entendemos que o poder de Deus está na palavra. A palavra tem o poder de inserir a sua grandiosidade. A palavra vem nos inserir o poder de Deus em nossa vida, porque os discípulos só andaram fazendo realizações porque foram ensinados, e o poder de Deus estava sobre eles. Então Atos dos Apóstolos
são os atos do Espírito Santo por intermédio de um discípulo, do indivíduo. Deixa eu perguntar aqui nessa noite: cadê aquele que quer andar e ter realizações de Deus na vida? Aleluia! Pelo poder de sua palavra, Ele vai trazer à tona o dom que há em ti. É pelo poder da palavra que existirá homens e mulheres destemidos, desbravadores, que vão alcançar um patamar de realizações profundas por intermédio da sua palavra. Mas deixa eu entrar no contexto. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo não foi um homem que teve o contato tete a tete com Jesus, mas ele encontrou Jesus de outra forma, de outra maneira, sendo perseguidor. Ele encontra com Jesus e tem um encontro marcante com Jesus. E eu costumo dizer, amados e queridos irmãos, que quando nós temos um encontro marcante com Jesus, a nossa vida muda extraordinariamente. Eu quero dizer aqui nessa noite que pode ser hoje que você tem um encontro marcante com Jesus. Alguém aceita Jesus, passa 10 anos, 20 anos na igreja, mas ele não teve um encontro marcante com Jesus. Mas pode ser hoje que você tem um encontro marcante com Jesus nesta casa, nesta noite. E a Bíblia vai dizer que Paulo teve um encontro com Jesus. E desde então, a partir desse encontro, Paulo, ele então foi destacado, ou teve um destaque tamanho espiritual. E por onde Paulo passava, a Bíblia vai dizer que haviam sinais, haviam maravilhas. Principalmente as pessoas paravam para ouvir o que Paulo queria expressar e dizer. Tão grandes as experiências que Paulo tinha a passar. Paulo escreveu muitos livros e muitas cartas expressando de Deus. Ele diz que recebeu do Senhor o que também vos ensinei. A Bíblia vai dizer que Paulo começa a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tão grande era a intimidade que Paulo tinha com Deus. Paulo então chama para si a responsabilidade de galgar, de fazer, de expressar o grande amor de Deus. Escute com muita atenção. E a Bíblia vai dizer que Paulo então, ele resolve, dentro dessa chamada, dentro deste dom de Deus, ele resolve então ser um pregador de boas novas de salvação. O pregador de boas novas de salvação é um dom de Deus, porque aquele que tem um dom de pregar, a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Aquele que leva a palavra, ele é sábio. E aquele que tem um dom de Deus, ele sabe expressar. Ele não precisa falar bonito, oratória bonita, uma dicção. Ele talvez ele não consegue se expressar no púlpito, mas quando ele encontra uma oportunidade, ele fala as boas novas de salvação. Ele fala na rua, ele fala na escola, ele cria oportunidade somente para falar de Deus. Tão grande o amor que ele sente por sua palavra e o dom que existe dentro de si. Mas deixa eu te explicar aqui nessa noite. Paulo andou pregando por muitos lugares, e em muitos lugares a Bíblia diz, em alguns capítulos anteriores, que Paulo foi açoitado, somente porque as pessoas estavam ali angariando, ganhando dinheiro com tais vendas de alguns objetos, e havia alguns lunáticos. A palavra lunático vem de lua, ou seja, o homem foi atormentado pela lua. Isso nós sabemos que não existe, por isso que vem a palavra lunático. Mas não, queridos e amados irmãos, o meu Deus, o meu Senhor, que conosco está, Ele não tira o homem do seu juízo para glorificar a Ele. Eu saí do meu juízo e rodei na igreja, pulei, caí. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional, com inteligência. Você tem a escolha de adorar a Ele ou não adorar a Ele. Você tem a escolha de chegar aqui nessa noite e ser um adorador de Deus e ter mudança na vida, ou não ter mudança se você não quiser. Mas se você escolher a mudança, se você escolher o dom de Deus, escolha, querido, escute o que eu vou te dizer: há algo maior lá na frente
frente reservado para você, que você ainda não compreende, não sabe, mas o que Deus tem para ti é algo maior do que a sua intelectualidade, maior do que a sua inteligência, maior do que você espera, maior do que você anseia. O Senhor já preparou para ti algo maior. A escolha de ter de Deus o dom dele vai te trazer oportunidades tais quais que te levará a ocasiões de oportunidades ricas em sua presença, diz o Senhor. Paulo vai falar em Coríntios que vai enriquecer o espírito, vai enriquecer a alma por causa da manifestação de Deus na vida, por causa do dom de Deus. E Paulo havia pregado, estava pregando por muitos lugares. E quando, dentro daquelas pregações, a Bíblia diz que havia uma grande comitiva com Paulo. E dentro desta comitiva estava alguém chamado Lucas. O doutor Lucas estava nessa comitiva. Não os 12, não aqueles outros 12, não. Mas haviam grandes homens, grandes discípulos que estavam junto com Paulo. E a Bíblia diz que Paulo estava na direção de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E quando Paulo olha para os discípulos, a Bíblia diz que Paulo, olhando para eles, disse assim: ei, vocês vão lá para Troade, me aguarde lá, me espere lá. E Paulo dispensou os discípulos, dispensou aquela comitiva. E qual foi a forma que Paulo dispensou a comitiva? A Bíblia diz que Paulo, no versículo 1, Paulo abraçou aquela comitiva. Paulo abraça e os despede: pode ir. Eles vão para aquela cidade, e quando eles chegam lá, tudo que eles diziam era: olha, Paulo estará aqui na cidade. Mas quem estava com eles era o Espírito de Deus, era a presença de Deus. Qual que era a nomenclatura daqueles discípulos? Não havia credencial da IPEG, não havia a credencial da IAD, não havia a credencial da Assembleia de Deus Mistério do Belém, não. Madureira também não, outras também não. Sabe o que havia? A nomenclatura que andava com aqueles discípulos era a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito era a nomenclatura daqueles discípulos. Aonde chegava estava a presença de Deus. A presença do Espírito estava com aqueles discípulos, que por onde passavam haviam milagres. Pessoas recebiam a cura de Deus. Pessoas eram mudadas simplesmente pela presença de Deus na vida. Eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Ei, se hoje nessa noite tiveres a presença de Deus, por onde tu passar, alguém vai dizer: ali vai um homem cheio de Deus, ali vai uma mulher cheia de Deus, ali vai um jovem cheio do Espírito Santo, ali vai alguém que tem a presença do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que então os discípulos faziam milagres. E naquela época não havia Facebook, WhatsApp, Instagram, nada disso. Era o boca a boca. Ei, Paulo está na cidade. Paulo está na cidade. Vai ter um culto no cenáculo. O que era o cenáculo? Cenáculo é o terceiro andar de uma casa, um lugar bem amplo, bem grande, aonde eles reservavam. Aquele lugar é reservado para cultuar ao Senhor. E ali eles diziam: olha, vamos nos reunir no cenáculo, porque ali cabe mais pessoas. Paulo queria dar um discipulado para todos que estavam em Troade. Ele queria discipular a todos naquela feita. Então se juntaram todos naquele cenáculo, subiram todos para lá. Parece que eu vejo a casa cheia, todos ansiosos para ouvir a expressividade de Paulo, para ouvir o que Paulo tinha a dizer, as experiências de Paulo, por onde Paulo passou, o que Paulo queria deixar para ensinamento daqueles discípulos e para todo o povo de Troade. Estavam todos ali. Mas a Bíblia diz que entrou um jovem no cenáculo. Esse jovem, Lucas foi olhar, foi observar até qual o nome do jovem. O jovem chamava Eutico. A palavra Eutico significa afortunado, feliz, alegre. Mas ele teve a infortunidade, ou seja, ele foi infortuno na escolha do seu assento, ou aonde queria estar. Escute, a Bíblia vai dizer que Lucas, ao olhar para aquele jovem, viu que ele teve uma atitude insana, uma atitude incomum da dos outros. Em vez de estar no meio, ele foi se assentar em uma janela. Escute,
Ele se assentou em uma janela. Janela nunca foi e nunca será um lugar de assento. Janela nunca foi e nunca será um lugar de assento. Deus não abre janela para crente, Deus abre portas. Inclusive a porta da graça está aberta, a porta dos dons espirituais está aberta, a porta do Espírito está aberta, a porta da salvação ela está aberta. A porta está aberta, mas Deus não abre janelas. Janelas é lugar de atalhos. Janela é lugar só para entrar o ar, é só para a visão, mas nunca foi lugar de assento. Você já viu um ônibus que uma janela fosse confortável para o assento? Você já viu um trem em que você assentar na janela do trem fosse um lugar cômodo para o assento? Não existe. É porque janela nunca foi lugar de assento. Deus está abrindo portas para nós essa noite. Deus abre portas para essa igreja e para esta juventude nessa noite. Escute, Deus está abrindo portas essa noite, e quem entrar por essa porta será feliz em sua atitude, será, aleluia, bem aproveitável a sua atitude, porque Deus revelará para você os mistérios do céu por meio da sua palavra. O que Deus tem a trazer será por meio de uma porta aberta nessa noite. Eis que para ti eu tenho uma porta aberta. Tendo guardado a minha palavra, não negaste o meu nome, por isso a porta está aberta. Lucas está observando, e a Bíblia diz que Paulo estava pregando, falando, e Paulo falava bem manso, bem calmo, não havia eloquência. Apolo sim, a eloquência em sua palavra, em sua mensagem. Paulo não, ele falava bem pausadamente, porque a mensagem ela transforma quando ela é ouvida. Eu posso falar aqui línguas estranhas, pular da cambalhota na igreja, você não vai entender nada, mas se eu expressar a palavra, o Espírito Santo que está conosco, ele molda o caráter e o coração do homem, trazendo um homem para Deus. Mas o moço teve a infelicidade de sentar no terceiro andar, na janela. A Bíblia vai dizer então, meus amados, que Paulo estendeu a mensagem, a prática, até a meia-noite. Em que horas começou esse culto? Já era tarde, mas todos estavam ali, e ninguém arredou o pé do culto enquanto algo não aconteceu neles. Ninguém saiu do culto enquanto algo não mudou. Não entendi, pastor. Será que a gente tem que ficar até amanhã, 6 horas da manhã, para algo acontecer? Não. Ei, eu não saio daqui enquanto a presença dele não tocar em mim. Eu não saio daqui sem a glória dele, sem o dom de Deus. Eu não saio daqui sem a presença dele marcando um sinal nesse culto. Eu não saio daqui, ninguém me tira daqui sem a presença e sem a glória dele. Quem vem comigo para adorar, quem vem comigo para adorar, porque quem quer a presença convoca a presença, chama a presença. Ei, quem quer o nome de Deus busca ele em tempo e fora de tempo. Ei, quem quer a presença de Deus, ele não importa quem está sem a presença, ele não importa quem está no problema, não. Eu quero a presença. O mundo está caótico, eu quero a presença. Ei, o mundo está de perna pro ar, mas eu quero a presença. Enquanto estamos na terra, nós precisamos dessa presença. São ferramentas hábeis, úteis para uma grande obra, para grandes benefícios. Precisamos. Mas escute, deixa eu continuar rápido. Quando aquele moço se assenta ali, a Bíblia então vai dizer que ele é tomado por um sono. A Bíblia vai intitular esse sono como sono da indolência. Quando é tomado pelo sono, ele perde o sentido, ele perde a capacidade de raciocínio. Se ele assentou na janela, uma das coisas que a janela nos permite é olhar dois ambientes, sim ou não? Sim ou não? Olhamos dois ambientes. Nós olhamos o que está dentro, mas também olhamos o que está fora. E às vezes parece que o que está fora, pastora Michele, parece que é mais atraente do que está dentro. Porque lá fora parece que tem um pouquinho mais de cor.
Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda é, e ainda será, e depois da minha e da tua morte será ainda. O que tem aqui dentro é aquilo que é o suficiente para a minha vida e para a tua vida ser feliz. O que há aqui dentro é o suficiente para uma nação, para um povo, e para IPEG, para qualquer igreja ser próspera, realizada pelo poder de Deus. Ei, o que está aqui dentro é fonte de realizações, é fonte de esperança, é fonte de alegria, é fonte aonde você tem a presença dele. O que está lá fora é engano. Por que engano, pastor? Porque o diabo te vende uma coisa, mas não entrega o produto. Você compra aquilo, mas ele não entrega o produto. Ele te toma, ele toma a tua paz, ele toma a tua alegria, e os dons dele são aplacados, tirando o prazer de trabalhar para o mestre. Então ele olhava para dentro e para fora. E eu aprendi na Bíblia que quem está no muro está fora. Eu aprendi na Bíblia, pastores, que quem está no muro está fora, não está dentro, está fora. Então quem está no muro está fora, mas quem está dentro, aleluia, está guardado pelas asas do vento, ou está guardado pelas asas do Espírito. Quem está dentro, querido, ele tem a sorte e a peculiaridade de Deus na vida. Quem está dentro, ele tem aquilo que o mundo queria ter, mas não consegue ter, porque você tem a presença de Deus. Então ele olha, primeiro ele olhava para dentro e para fora. Segundo, escute, parece que o culto estava desinteressante, parecia que não estava tão bem, mas eu dou graças a Deus, porque o Eutico estava no culto, mesmo desinteressante, mas ele estava onde? No culto. É por isso que eu louvo a Deus por tua vida. Mesmo que se sentes fraco, debilitado, sem ânimo e sem vigor, mas estás dentro do culto. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele é tomado um sono, o sono da indolência. E quando vem o sono da indolência, a Bíblia diz que ele perde o sentido. Ele perde. E alguém vai olhar para ele e vai falar: epa, esse jovem vai cair. Lucas está olhando para ele. Tem alguma coisa errada com aquele moço. Ele está em cima do muro. E a Bíblia vai dizer que havia muitas luzes no cenáculo. Havia muitas luzes. E quando eu olho a luz, eu costumo dizer que a luz revela. Eu vou repetir: a luz revela. A luz ainda não parou de revelar. Chegue nessa congregação, tudo apagado. Quando você acende a luz, ela revela tudo que está dentro. Eu não entendi, pastor, deixa eu te falar aqui. Ei, a luz ainda revela, Valdemar. A luz não parou de revelar. Lacalassora bandaraia. A luz ainda revela. E ela revela o que, pastor? Ela revela para o pastor, ela revela para a missionária, ela revela para a pastora, não, ela revela para mim mesmo. Ela revela para mim mesmo. Para quê, pastor? Ela revela os meus pontos aonde eu preciso mudar. A luz ainda revela quem sou eu dentro do culto. A luz ainda revela quem sou eu no meio do ajuntamento. A luz ainda revela quem sou eu no meio da sociedade. A luz ainda revela quem sou eu na empresa, quem sou eu onde eu estiver. A luz ainda revela.
Ela revela para quem? Para mim mesmo, a minha situação caótica. Para quê, pastor? Para mim sair do culto alegre e feliz, porque ela revela o meu caráter, ela revela quem eu sou dentro do culto. E alguém acha que é obrigação o pastor revelar? Não, quem revela é a luz. Quem revela é a luz. Quem ainda revela é a luz. Xarabandorai a calabanchoria. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença. Ei, culto não é apresentado aqui no Jardim Moreira, não. Culto é lá no terceiro andar. Ei, apresente o teu culto lá, vai comigo. Apresente o teu culto lá. Shuraya Calacéria. Glória a Deus. Perdeu o desejo, perdeu o ânimo. Escute, a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono da indolência. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3: não és quente nem és frio, és morno. E o que a Bíblia diz? Vomitar-te-ei da minha boca. Ou você está dentro ou você está fora. No meio está fora. Escuta, deixa eu ir rápido para terminar, concluir. Glória a Deus. Ele é tomado de um sono profundo, perde a consciência. E a Bíblia diz que ele começa a titubear, a perder o equilíbrio. Então, em outras palavras, ele começa a perder o equilíbrio. Assenta no terceiro andar, olha para dentro e para fora. Agora ele está no muro. E agora ele é tomado de um sono. E quando é tomado de sono, perde a razão, perde o sentido do que está acontecendo à sua volta. Sono, tomado por sono, não sabe o que está acontecendo. E a Bíblia diz que ele perde o equilíbrio. É o crente desequilibrado dentro da igreja, pastor Michele. Uma hora ele é crente fiel, outra hora ele fala assim: eu quero chutar o balde. Uma hora ele é crentão na igreja, pula, sapateia, dá piruetas na igreja. Daqui a pouco ele está: pelo amor de Deus, ora por mim que o negócio está difícil. Ele é um crente desequilibrado, perdeu o equilíbrio. Porque equilibrado não, a situação está difícil, mas ele está no mesmo posicionamento. Em outras palavras, ele tem um pé firme, ele pisa com firmeza. Ele não olha as situações, e não é por meio das situações que ele adora a Deus. Não, nada disso. Não é o culto com muita gente que ele adora a Deus. Não é por um congresso que ele vai adorar a Deus. Não, nada disso. Ei, é no culto de segunda, de terça. Não tem ninguém na igreja, mas eu estou adorando a Deus. Ei, não tem ninguém me olhando, mas eu estou adorando a Deus. Não tem plateia, não tem púlpito, não tem microfone, mas eu adoro a Deus. As suas ações não estão envolto aquilo que alguém pode assistir ou que alguém pode ver, não. As suas ações estão envolvidas a adoração àquele que é único, digno de glória e louvor para sempre. As suas ações estão voltadas àquele que está no trono, mas o seu culto não está aqui, o seu culto está lá diante do trono. Ele se ajoelha, se inclina, reconhece a soberania, a grandiosidade de Deus, aleluia. Ele não precisa de alguém adorar no culto, e nem uma frase é feita do pregador para ele adorar no culto, não. Ele já vem adorando de casa, ele já vem fazendo o seu culto de casa, ele já vem adorando a Deus. Ele não precisa que o irmão da direita ou da esquerda adore para ele adorar, não. Ele simplesmente veio aqui para adorar ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sabendo que a sua presença, ela é real em nosso meio, e que Ele está aqui, aleluia. E mesmo que alguém não acredite, eu acredito, Ele está aqui. Aleluia. Ele perde o equilíbrio, desequilibrado, não consegue
não sei ter equilíbrio, mas eu tenho uma profecia para você. Eu tenho uma palavra profética. Levante a tua mão para receber. Nessa noite, Deus vai dar equilíbrio para a tua vida espiritual. Não vai ser um sobe e desce. Um dia você ora, outro dia não. Um dia você lê Bíblia, outro dia não. Ei, um dia você lê Bíblia, daqui 10 anos você vai ler de novo, não. Vai ter um equilíbrio espiritual na tua vida. Somente esse equilíbrio vai levar os dons de Deus na vida, vai levar uma vida de satisfação espiritual. É por isso que tem muito crente dizendo que está caindo na igreja. É porque não tem prazer, não tem satisfação. Ei, ele olha a dificuldade e fala, vai acontecer comigo também. Está acontecendo a quilômetros de distância, ele fala, vai acontecer comigo também. Mas o crente que tem equilíbrio, ei, o problema está lá, mas meu Jesus está comigo. O mar vai se acalmar e eu vou adorar a Deus. Glória a Deus. O moço então cai. A Bíblia diz que ele já cai morto. Já estava morto lá em cima já. Só caiu. Ele caiu do terceiro andar. E eu perguntei na pastora Michele assim: ele caiu para dentro ou para fora? Ele caiu para dentro ou para fora? Ninguém responde, pastora Michele. Quem acha que ele caiu para dentro? Levante a mão. Quem acha que ele caiu para fora? E por que ele caiu para fora? O pastor Nilson disse que ele estava olhando para fora. Escute, cair para dentro é posicionamento. Alguém vem e fala assim: me permita, querido, vem aqui, deixa eu te ajudar. Vou te colocar no lugar. Vou te ajudar. Vamos orar junto. Vamos buscar junto. O Senhor vai te ajudar. Você caiu, mas vamos junto. Vou te abraçar. Vou abraçar sua causa. Obrigado, querido. E cair para fora? Cair para fora é vergonha. Por quê? Quem caiu? Foi a regente. Quem caiu? Foi o pregador. Quem caiu? Foi a pastora. Quem caiu? Foi o líder dos jovens. Quem caiu? Foi o obreiro da igreja. Porque você caiu para fora é vergonha. Mas escute, no meio dessa vergonha, Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda tem misericórdia. Porque a presença dele está no culto, revelando quem você é no culto. Paulo estava pregando, irmãos. E quando Paulo estava pregando, a Bíblia diz que Paulo parou a pregação. Quem para a pregação, irmãos? Paulo parou. Paulo me ensina aqui algo muito profundo, Valdemar, que me chama muita atenção. Sabe o que Paulo me chama a atenção? Que mais importante não é o que falo, e sim o que faço. Que o que falo não vai surtir efeito quando não faço nada. Você ainda não entendeu? Eu falo que prego, mas não oro, não leio Bíblia. Ei, isso é só falácia. Isso é só texto decorado. Mas quando tem a presença, ei, não são os vernáculos, não é a boa palavra, não é a boa dicção, é a presença do Espírito que muda a vida, que transforma corações. Ei, que muda o caráter da igreja, que te traz a porta aberta para morar no céu. E já tem gente chorando aqui por causa da presença. Já tem gente se derramando em lágrimas. Isso é entrega do coração, é entrega do sentimento. Escute, eu não vim aqui por emocionalismo, mas eu vim entregar a palavra, eu vim entregar a luz. A luz está revelando, a luz ainda revela. Alacala chora bacandará bacandarai.
O que era errado ontem ainda é errado hoje. O que era errado lá no passado ainda é errado hoje. A Bíblia não tem alterações, não tem mudança. Ei, e o que tem aqui dentro é o suficiente para o crescimento da tua vida. Eu vou terminar, escute. Paulo parou a mensagem, desceu e encontra alguém que todo mundo disse que estava morto. Quem é que quer abraçar morto aqui? Quem é que quer abraçar morto? É morto. Mas peraí, aquela irmã é viva. Quando ela ora, Deus faz. Vou na casa dela. É claro, pastor Nilson. Ninguém vai na casa do morto, porque o morto não vai me favorecer. Paulo não. Ei, o culto começou discorrendo com a palavra, e ele vai terminar em alegria. Oh, aleluia! Ele começou com todo mundo vivo e vai terminar com todo mundo alegre e vivo. Eu vou terminar agora, escute. Paulo desce, ele vai lá fora no cenáculo. A Bíblia diz que Paulo se inclina, o pregador se inclina, o pastor Paulo se inclina, viu, pastor Nilson? O pastor Paulo se inclina quando ninguém quis se inclinar. Paulo se inclinou. E quando Paulo se inclinou, a Bíblia diz que Paulo abraçou. Vocês lembram que eu li o versículo 1? Paulo abraçou os discípulos, dispensou eles para Troade. O abraço de Paulo significava: ei, eu estou dando legalidade e autoridade para vocês. Vão lá, o que há em mim eu distribuo a vós pelo poder de Deus. É isso. Quando Paulo abraça o morto, escute, alguém está morto. Lucas estava no culto, e eu acredito que alguém já estava escrevendo lá o óbito, porque está morto. E eu vou dizer assim, uma analogia minha: quebrou perna, quebrou braço, estourou o baço, estourou o rim, coração, pulmão, quebrou costela, quebrou o pescoço, quebrou o crânio, quebrou tudo, caiu, não tem mais o que fazer. Ó, está morto, ó, não tem mais vida. Paulo abraçou o moço. Aí Paulo levanta e fala: ei, irmãos, não vos preocupeis, a sua alma nele está. Deixa eu falar sobre esta alma. Não vos preocupeis, ele veio para a igreja, ainda tem alma. Ei, ele está meio lá, meio cá, mas ainda tem alma. Ele está num problema difícil, mas ainda há alma aí. Se tem alma, tem o que Deus precisa para realizar um grande milagre. Se tem alma, é o necessário para Deus inserir o dom sobre a vida dele. Se ainda tem alma, ainda tem o que Deus precisa. Aonde a vida, ainda há esperança. Quando abraçou, o pulmão tampou, as costelas voltou para o lugar, o pescoço quebrado voltou para o lugar, tudo voltou para o lugar. Por quê? Porque Paulo abraçou, e agora ele precisava estar vivo. Quando Paulo abraça, ele se coloca de pé, e a Bíblia diz que a congregação se alegrou, a congregação se colocou em alegria. Escute, aquele dia que Paulo estava falando ali, era um discipulado, do discipulado virou um culto, e do culto virou uma vigília. Quando eles voltaram para o culto, já era tarde da noite. Quando eles voltam para o culto, a Bíblia diz que o culto acabou, mas todos estavam alegres e felizes para a glória do nome do Senhor. Eu não entendi, pastor. Fique de pé, meu querido. Fique de pé. Eu encerro agora. É minha digníssima. Eu encerro agora. Escute. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Deus que ainda revela. Escute. Olhe para cá, por gentileza. Eu tenho uma palavra para você. O Espírito Santo que estava na vida de Paulo está aqui conosco nessa noite. Você crê?
E sabe o que Ele está fazendo? Ele está te abraçando e dizendo que neste culto aqui não vai acabar ninguém morto, mas vai sair daqui vivo. Vai sair daqui vivo. 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 Vai sair daqui vivo. E vai se revelar o dom que há em ti. Deus vai revelar em você a porção e a magnitude do seu poder, pela palavra, pela luz que ainda revela. Ele vai revelar em ti o que Deus tem a realizar na tua vida. Ah, pastor, mas eu não canto. A partir de hoje você vai cantar, porque tu é vivo. Aleluia. Ah, pastor, eu não prego. A partir de hoje você vai pregar, porque tu é vivo. Se quiser cantar, pode cantar, filha. Ei, a partir de hoje, a partir desse culto, ah, pastor, eu não orava, eu vou orar. Você vai orar, sabe por quê? Porque hoje Ele te faz vivo. Ele te faz vivo. O Eutico voltou para o culto diferente. Quem voltou na janela, agora voltou para o meio, cheio da graça. Ele voltou diferente. Ele não voltou como antes, como aquele que se acende na janela. Ele voltou como aquele que veio para adorar. Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Essa é a tua oportunidade, esse é o teu dia. Talvez você entrou aqui e não sabe qual é o dom que existe em ti. O Pai está te abraçando, o Espírito te abraça e diz: filho, eu estou te dando dom, eu estou te dando dom. Vai, filho, pregue a minha palavra. O Pai está revelando, o Pai está revelando. Só vai sair daqui vivo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.